Não, é foda, né? Mas Aí você vai matando, tipo assim, Elden Ring, acho que os jogos SUS, eles são assim. Eles não te dão a história. Uhum. Você joga. Você pode jogar o jogo do começo ao fim. Você vai chegar no final, você não vai entender merda nenhuma. Mas você vai entender se você for jogar o bagulho... Busca... É uma narrativa indireta. É uma narrativa... O Zelda já não é assim. O Zelda, ele te mostra o caminho, você joga. Só que fica muita coisa, que nem Tears of the Kingdom, que lançou. Tem muita coisa que a Nintendo colocou ali de conteúdo, e inclusive era pra ter muito mais, que eles tiraram muito conteúdo. Mas tudo bem, o Switch ali, né, por questões técnicas do Switch, mas era pra ter muito mais conteúdo, muita coisa tipo que tinha no submundo. E o livro que saiu recentemente, o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Masterworks, saiu no último dia 30 de agosto, lá no Japão. Provavelmente eles vão traduzir, a Dark Horse vai traduzir pra gente como Creating and Sage, que nem saiu Create a Champion. Então vai ter tem muita coisa e muita informação lá. E tem muita informação pertinente sobre a linha do tempo que saiu nesse material adicional. E não é que mudou a linha do tempo, ele adicionou o Zonai como dando significado para eles como uma espécie na linha do tempo. Então, dá pra gente colocar toda a linha do tempo do Velho Testamento de Zelda, né? Eu falo assim, Velho Testamento e Novo Testamento. Breath of the Wild, eles resetam tudo, dão outras origens pro reino. O reino de Hyrule já teve umas 3 origens diferentes, mais ou menos. E esse em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ele vai muito pra trás. Muito pra trás. Tipo, na época do florescimento, porque a gente não tem esses dados na linha do tempo oficial do Hyrule Historia ou do Encyclopedia, que meio que rolou uma atualização ali. Então, os Zonai são de antes. Eles são os primeiros homens, então, sabe? Então, eles são os primeiros que florescem. Aí a deusa dá pra eles as pedras, entrega pra eles cuidar, e eles começam a se desenvolver, começa a mineração, e depois eles somem. Eles sobem pro céu. E aí as outras tribos começam a florescer. É o que tá no livro, né? Não bate com o que a gente conhece. O que a gente conhece da linha do tempo é que as 3 deusas do caos criaram um mundo, e no final de tudo elas criaram um Triforce sagrado e ponto. E foram descansar. E o Triforce ficou sob os cuidados da deusa Hylia, assim como diz no prólogo de The Skyward Sword. Ele fala que esse é um conto que vocês humanos passaram por incontáveis gerações. Aí fala, é uma doideira. E o Triforce, hoje em dia, ele mal é lembrado como um símbolo de supremacia, eu acho, porque não tem mais. Eu sinto muita falta dessa parada esotérica da série Zelda, que não tem. Que realmente no Breath no Tears... Não tem. Tipo assim, existe o símbolo, sabe? O Triforce, tem lá o castelo, o brasão da família real, mas não... E aí? Tem as pedras secretas. Agora, as pedras secretas são, entre aspas, o Triforce, porque eles foram criados mesmo, mais ou menos na mesma época. Pedras secretas eram... As joias de Tears of the Kingdom, dos sábios. Tá. Aquelas pedras, elas foram criadas da a Terra Santa, no caso. As 3 deusas criam um mundo, aquele mundo tem uma Terra Santa, e aquela Terra Santa dá origem àquelas pedras, aquele minério. Aquele minério foi cultivado pela deusa Hylia, e a deusa Hylia entregou aos Zonai, os primeiros homens. Vocês vão agora cuidar disso aqui. As pedras amplificam os poderes dos portadores, e eles começaram a crescer como uma civilização. E eles começaram a mineração. E da mineração eles descobriram o Zonite, e do Zonite eles desenvolveram energia a partir dali. Depois daquilo ali, eles se desenvolveram muito, depois subiram. Nessa que eles subiram, os povos estavam florescendo ainda. Zora, Goron, Korok, as plantas, as árvores, eles estavam aparecendo. Quando os Zonai estão lá em cima, muito tempo depois eles começam a mandar os seus presentes. A Arca de Vento Bravo, a cidade de Gorondia, a mina, lá, acho que não é a mina, é uma fonte de água de Lanero, Templo da Água. Então, eles começam a dividir. Por quê? Porque naquele passado distante, quando os Hylianos floresceram, se você for acho que no começo do jogo, se você for pra Tears of the Kingdom, que você chega no Templo Esquecido, no começão, que você encontra a Impa do balãozinho, que você vai pra lá, e você vê, tipo, o mapa de Hyrule tem, tipo, onde ficam os glifos. Se você for olhar aquele mapa que tá no chão, aquele mapa remete ao passado distante de Hyrule. Hyrule não, as terras sagradas de Hylia. Porque nem era um país na época. Então, a partir dali, se você for olhar pro centro do continente, ele é inundado. Por que ele é inundado? Porque as águas de Lanero, quando chovia muito, desaguava no centro, e os Hylianos do centro sofriam com aquilo. Então, os Zonai construíram o Templo da Água para suprir aquela parada, e para eles não sofrer mais.
Pros Goron, eles deram Gorondia, pros Goron poder minerar, poder construir, poder comer melhor. E pra tribo Gerudo, eles entregaram o Templo do Trovão pra eles, porque afinal de contas, na época do florescimento, quando as tribos estavam assentando, o primeiro país que foi fundado, segundo o livro, foi o país Gerudo. Então, a nação Gerudo é uma nação mais velha que Hyrule. Olha que doideira. Doideira, né? Doideira, né? Então, tipo assim, aí, como que a dinastia Gerudo nasceu? É dito que de 100 em 100 anos nasce um Gerudo macho. Esse Gerudo macho que nasce, ele é destinado a ser rei do povo dele. Muitos reis nasceram e pereceram nesse tempo até a ascensão do Ganondorf, que a gente conhece no jogo. Porque desde a época do florescimento até a época da fundação do reino de Hyrule pelo Hyrule e a rainha Sônia, se passou muito tempo. Porque dá tempo dos Zonai subir, os Zonai enviar os presentes, os Zonai sofrerem de extinção ou guerra ou doença, eles descerem para a superfície, se misturarem entre os Hylianos e os Gerudo, e depois sobra o Hyrule e a Sônia, que formam um matrimônio. Eles saem em peregrinação, constroem os templos sagrados de luz para aprisionar os demônios, e o Ganondorf nasce. Aí o Ganondorf já tinha nascido naquela época que eles estavam... O período do passado do Tears ainda é muito na frente. Muito pra frente, exatamente. Porque se você for contar, vamos contar que nem acontece na obra de Tolkien, que a gente tava falando aqui no off. Primeira era, a era da criação. As 3 deusas criam o mundo. Segunda era, a era da deusa Hylia. Terceira era, a era do florescimento. Quarta era, se a gente for pro Velho Testamento da série Zelda, a guerra pelo Triforce, que é onde os Twilight foram mandados por Crepúsculo e tudo mais. A quinta era é a era da prosperidade, a era da fundação do grande e glorioso reino de Hyrule. A sexta era da força, Wind Waker, Force World Adventures. Saca? É muita coisa. É muita coisa. Então, desde a época da criação, da ascensão Zonai, do estabelecimento Zonai como uma espécie e da queda Zonai, quantos tempos se passou aqui? Os Zonai vivem quanto tempo? Muito tempo. Quantos reis Gerudo nasceram, reinaram e morreram? Então, até chegar a vez daquele Ganondorf, passou muito tempo. Teve muitos outros Teve muitos outros reis. E o livro diz o seguinte, o livro anterior, Create a Champion, diz assim, depois do nascimento do rei demônio, não houve nenhum outro rei, que a gente estava conversando. Não houve nenhum outro rei. Agora eu vou pegar vocês. O Ganondorf de Ocarina of Time é rei? Ele é líder, mas rei não. Não, ele é rei dos ladrões, não rei Gerudo. Certo? Em Tears of the Kingdom, na memória, que é a memória chamada, acho que o juramento dos sábios, alguma coisa assim, da Câmara dos Sábios, que ele fala, salve Hauru, rei da luz, que eles juram. A sábia da água fala pro Hauru, e tava a sábia do relâmpago também, fala assim, olha, o último assentamento e tribo Gerudo, acho que o último assentamento Gerudo caiu. Quer dizer que Gerudo, o estado, a capital, é a cidade. E, tipo assim, possivelmente existem outros estados tribais que são subordinados à capital Gerudani. Então, vamos lá. Esse Ganondorf de Ocarina of Time pode ter nascido em uma dessas tribos. Porque depois do nascimento do rei demônio, nenhum Gerudo macho foi rei. Mas não quer dizer que nenhum Gerudo macho nasceu. Entende? Então, o Ganondorf... Qual é o motivo do Ganondorf em Ocarina of Time? Ele quer o quê? Ele quer reinar. Certo? Ele quer ser rei. Sim. Entendeu? Porque, provavelmente, isso é uma teoria já minha aqui, tá, gente? A coroa Gerudani foi negada. Ele foi exilado. Então, o nome dele é Ganondorf Dragmire, o Ganondorf de Ocarina of Time. Eu vou mandar uma teoria doidona pra vocês aqui agora. Em Arbiter's Ground, no deserto de Gerudo, em Twilight Princess, onde o Ganondorf é condenado à morte, ele vai para o presídio de segurança máxima em Gerudo chamado Arbiter's Ground. Em Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, ao lado de Arbiter's Ground, no deserto, tem um lugar chamado Dragon's Exile. Dragão exilado. Dragmire. Então, possivelmente, esse lugar chamado Dragon's Exile, possivelmente era o assentamento que o Ganondorf nasceu naquela época, e foi negada a coroa, e ele foi obrigado a viver como um ladrão. Ganondorf Dragmire. Ganondorf, o rei dos ladrões. Então, é outro Ganondorf. Certo? Então, na linha do tempo, agora eu vou pegar vocês de novo. O que é o Calamity Ganon? O Calamity Ganon é a parada que sai do rei Ganondorf lá embaixo? Não. Não. Não, é outra parada. É outra parada. Ele vem do Ganon que virou o Ganondorf. Porque no livro, mais uma vez falando, tem a Era dos Deuses, que eu acabei de contar pra vocês, e a Era do Mito.
A Era do Mito são fatos históricos que a família real de Hyrule perdeu durante os eventos da Grande Calamidade em Breath of the Wild. Certo? A Grande Calamidade foi a ascensão do Ganon, a queda do castelo, tudo, a queima da biblioteca do rei lá e tudo. As informações sobre a linha do tempo estavam lá. E o jogo explica isso, o livro deixa isso muito explícito. Aquelas informações se perdem, certo? Aí para e pensa comigo agora. O Ganondorf. O livro fala assim, Ganondorf, na Era do Mito, se torna Ganon e é selado pelo poder sagrado das princesas da época e o herói. Você jogou Tears of the Kingdom. Você jogou Tears of the Kingdom. O Ganondorf vira o Ganon? Durante o jogo, não. Então não é ele. Certo? Porque tem a Era do Mito. Então esse Ganondorf é outro. Como eu falei, o Ganondorf do Ocarina. Então o livro, ele não descarta a ideia do Ocarina, a ideia dos jogos que seguem no Velho Testamento da série Zelda. Ele continua. O Calamity Ganon, ele é uma força da natureza, assim como o livro explica, e ele vem do Ganondorf que morre, porque o Ganondorf ele morre em 3 realidades. Ele morre em Wind Waker, no final, e ele morre em Twilight Princess, ele não chega a morrer em Ocarina of Time, indo pra linha da derrota do herói. Ele perde. O Link perde pra ele consegue o Triforce completo, ele transforma o Reino Sagrado no Reino da Treva, o Link é obrigado a fugir com a princesa, o Link depois luta na Guerra do Aprisionamento, que é o prólogo de A Link to the Past. Por que eu tô falando que ele não morre lá? Porque o Link de A Link to the Past é descendente do Herói do Tempo. Se ele é descendente do Herói do Tempo, o Link não pode morrer pro Ganon. Ele tem que fugir, constituir uma família, lutar na Guerra do Aprisionamento e morrer. E aí que tá, ele constitui família com quem? Malon. É a teoria mais forte. Só pode ser. É a teoria mais forte.